Bom, pessoal, essa é a nossa quinta aula já dessa série de aulas de dimensionamento. O que a gente vai fazer hoje? Vamos finalizar o dimensionamento que nós deixamos da última aula, certo? Tirar a dúvida aí do pessoal. E temos um bônus para vocês, que é o seguinte. O Pedro, né? Ele sempre forneceu material para nós e hoje não está sendo diferente. Ele trabalha, ele é representante da QN Solar. Ele vai falar um pouquinho para vocês da marca. E muita gente viu os nossos posts aí no WhatsApp, Facebook, Instagram, onde nós estamos vendendo esse painel a preço muito baixo. Hoje eu posso dizer que é o menor preço do mercado, principalmente se tratando de um painel dessa de alta qualidade. Aí eu vou pedir, Pedrão, toca a partir daí, cara, aí você vai dizendo aí os diferenciais que a QN tem, questão de célula, qualidade, como que a empresa funciona. Valeu. Beleza, Alvinho, obrigado. Estão conseguindo me ouvir? Meu áudio tá bom? Bom, vamos lá. Esse datasheet aqui, pessoal, na verdade é o datasheet do modelo da QN. Bom, vamos pegar até um pouquinho atrás, um pouquinho mais para trás aqui para a gente começar a ter uma introdução. Tá? A QN é uma marca que no mercado nacional está sendo uma marca nova. Tá? O pessoal ainda está começando a conhecer melhor a marca. Ela está vindo principalmente alguns diferenciais que eu vou contar posteriormente, mas para a gente entender, a QN é um grupo chinês gigantesco, tá? Muito maior que muitas marcas que a gente tem acostumado a ouvir por aí. Ela tem uma capacidade produtiva aí que bate várias marcas, ela supera até 5 a 10 vezes até mais do que marcas, por exemplo, como Osda, como Sunova, que a gente costumamente vê aí no mercado sendo ofertadas, tá? Por que isso é importante? Para a gente entender mais ou menos, quando o pessoal fala de capacidade produtiva de fábrica, principalmente trabalhando com eles, com os chineses assim em parceria, para a gente entender quanto de dinheiro de investimento esse pessoal está colocando no setor, na cadeia produtiva, para que esse material chegue até os mercados que a gente conhece, como por exemplo o mercado nacional brasileiro, né? Então, ou seja, para vocês terem uma ideia, a gente conta aí com mais de 7 fábricas instaladas na China toda, para conseguir dar conta da produção de aproximadamente 39 gigawatts por ano. Tá? Para vocês terem uma noção básica, alguns fabricantes aí que vocês têm contato aí, que não são Taiwan, por exemplo, Osda, Sunova, pessoal que a gente costuma ver da Solar, enfim, são bons fabricantes também, mas eles apresentam, por exemplo, 6, 8 gigawatts de produção ano. Tá? Que ele está entrando no mercado a partir de 20 giga ano de capacidade produtiva, e a gente espera que ao final de 2 anos essa capacidade vá dobrar. Tá? Então, assim, é só uma demonstração do que a gente está conseguindo trazer hoje para o mercado, e é muito provável que nos próximos anos a gente acabe vendo mais QN solar espalhado. Tá? Pedrão, só para o pessoal ter uma noção de grandeza, né? Você falou 39 gigawatts? Isso. 39 giga, pessoal, é o que muitos países levam a vida inteira aí. Até hoje não tem potência instalada no país, tá? Então, é uma potência, assim, muito alta para uma fábrica só. E isso uma produção anual, né? Eu até falei para o Pedro que eu já tinha ouvido falar da marca, mas como ele falou, não é tão conhecida no país. E aí muita gente fica receosa, é só mais uma marca nova que está entrando. Mas quando eu pesquisei, o Pedro apresentou sobre a Kane, eu tive uma visão totalmente diferente. Ela vem para brigar mesmo, para ganhar o mercado e com alta qualidade, né? Isso, e uma coisa que é importante também é que ele já está entrando nesse viés de capacidade produtiva que supera muitas outras fabricantes, com um diferencial muito importante e que talvez alguns concorrentes não vão conseguir realizar isso nunca, que é a questão da fabricação das células, tá? Ou seja, para vocês entenderem, um fabricante de módulos hoje, ele reúne as células, alguns componentes elétricos, a chapa de metal e o vidro. Ele faz essa montagem, né? Ele somente coloca ali os insumos ali para que seja montado. Isso tudo automático, tá? Tem um mínimo de contato humano nas fábricas de módulos, para evitar que ocorram erros de fabricação. E aí,
você consegue montar esses módulos, tá? O que a gente tem visto é o surgimento de muitos fabricantes concorrendo no mercado nacional, principalmente nos últimos 2 anos, que não fabrica nada. Ele simplesmente junta o que ele encontra no mercado, coloca uma marca, ou às vezes coloca ali que é um modelo novo e ele solta no mercado. O que a gente tem visto é muitas reclamações com relação à qualidade dos equipamentos, com a durabilidade dos equipamentos, porque grande parte de todos os componentes que são utilizados nos módulos, eles estão sendo terceirizados, né? Então, o pessoal às vezes acaba comprando por preço esses componentes, não sabe a procedência deles, não sabe, não tem um controle de qualidade, e aí o pessoal acaba comprando, enfim, o que está escrito de fato ali no momento da venda, né? Às vezes nem sempre, a gente teve aí um momento de conturbações aí, de algumas fake news, inclusive no setor solar, onde o pessoal estava dizendo que estava realizando a venda de certos materiais a certa potência e o módulo não estava entregando a potência prometida, né? Então, isso, sabendo aí, enfim, das limitações dessas notícias que foram divulgadas no mercado, a gente entende que talvez esse controle de qualidade ele vai ser evitado, com certeza, se você tiver controle da cadeia produtiva toda, tá? E aqui ele não vai ser diferente. Como ela fabrica a própria célula, é muito difícil que isso aconteça aí nos equipamentos da QN, tá? E esse material aqui que a gente vai usar, que o Álvaro me pediu para usar aqui nesse exercício, a gente vai utilizar o módulo, a linha de módulos, que é a linha monofacial PERC, Half Cell, que é o modelo mais comum que a gente encontra no mercado, tá? Aqui ele está se apoiando nesse modelo, nessa linha desse modelo, para conseguir competir com outras marcas que vocês têm visto no mercado. Porém, o que a gente está realmente preocupado em se diferenciar não vai ser esse módulo, tá? A gente está preocupado em, na verdade, lançar a categoria da N-Type Topcon, que é uma tecnologia um pouco mais diferente. A gente talvez vai ter espaço aqui para explicar um pouco mais a respeito dessa tecnologia, mas não vai ser agora, porque é uma tecnologia onde a Europa e Estados Unidos já está começando a demandar isso praticamente como carro-chefe, que é um módulo onde tem uma eficiência maior, tem um desgaste anual menor, tá? E o que se difere basicamente é o tratamento da célula fotovoltaica, tá? São alguns componentes químicos que são substituídos no momento de fabricação, mas que conseguem trazer um desempenho muito melhor, uma confiança muito melhor, tá? Então vamos lá, Álvaro, vamos começar. Bora lá. Você quer falar um pouquinho do datasheet, só dar uma resumida, ou já posso pular para o exercício, Pedrão? Não, o que eu tenho para dizer é que esse datasheet aqui é o datasheet do nosso do módulo mais comum que a gente está vendendo, tá? Como a gente está lançando esse material hoje no mercado, a gente ainda está pressupondo que esse material ainda vai ter um ganho de escala, e esse ganho de escala que a gente vai ter no mercado nacional, a gente vai conseguir trazer, por exemplo, números melhores de garantia, números melhores ainda de degradação, números melhores de eficiência. Mas vale falar que, assim, o Pedro, ele tá falando, é um painel aí o mais comum que tem no mercado, mas assim, já é hoje, vamos dizer que tá sendo top de linha aqui no Brasil, Mono, PERC e Half Cell, né? Então, é um baita painel, só que o pessoal lá já tá pensando num de qualidade ainda superior, com um custo-benefício muito parecido, ou talvez com o tempo até melhor, né, Pedrão? Porque às vezes o pessoal confunde, né? Fala, é um painel simples, mas não, é um baita um baita equipamento, né, cara? Foi o que aconteceu aqui quando a gente passou pela tecnologia do policristalino, né? Hoje a gente não encontra mais. Pior que ainda tem gente vendendo, cara, o poly sem ser half cell. De vez em quando a gente ainda vê, mas eu particularmente não trabalho, mas bem ultrapassado já, né? Eu acho que eu vi alguns soft grid fazendo venda, mas on grid bem difícil hoje em dia enxergar esse pessoal. Bom, Bora lá então, Pedrão. bora lá. Qual que a gente vai usar, Álvaro? De 560? Cara, eu vou continuar, na verdade, pro exercício eu vou continuar usando aquele mesmo para o pessoal não confundir. Uhum. Aí num próximo dimensionamento a gente usa esse da QN, pode ser? Pode. Fechou. Mas já deu para ver pelo que o Pedro compartilhou aí que o datasheet ele é bem parecido, né? A ideia é que seja parecido mesmo, um padrãozinho aí entre as marcas. Vou compartilhar aqui então.
E bora lá. Vou só pedir para vocês darem um ok quando vocês virem a minha tela. Tá aparecendo aí já? Alô, alô. Ainda não, tá carregando. Ainda não. Eu tô vendo aqui, tranquilo. Ok. Estão vendo, né? Beleza. Agora Bora lá, foi. então. Tá ok. Ó, a gente tava com o nosso exercício aqui. Já fizemos o exercício 1, 2, paramos no 3. Respondemos, né? Mas eu passei mais coisa aqui para ser feita. A gente dividiu aqui as strings pelos MPPTs, né? Então, basicamente, nós temos aqui os 12 MPPTs desse inversor, né? E aí eu dividi todos os strings de 10 painéis e eu deixei as seguintes perguntas para vocês. Qual que vai ser a tensão e a corrente de circuito fechado, circuito aberto, né, curto-circuito, dessas strings e das entradas, dos MPPTs. Aliás, deixa eu só ver aqui. Ô, Pedrão, eu acho que o seu fone, ele tá dando um chiadinho quando você mexe. Obrigado. Aí vamos responder aqui então, pessoal. Hoje é coisa rápida, tá? Tensão de circuito aberto a menos 10 graus, tensão de circuito fechado a menos 10 graus, e aí corrente também, circuito aberto e fechado a 80 graus. Lembrando, por que a gente calcula a tensão a menos 10 e a corrente a 80? Porque a gente está vendo o caso mais crítico, a corrente ela aumenta com a temperatura e a tensão é o inverso, certo? E a potência também é o inverso, então a potência do painel ela aumenta quando diminui a temperatura. Então a gente vai calcular tudo isso aqui. Vou pegar aqui novamente os datasheets. No caso, seria suficiente só do painel, né? Mas abrir do inversor aqui também. Vamos lá. Então, a gente estava trabalhando com esse painel da Ressan, de 550, certo? A gente vê essa coluna, padrão STC, que é a nossa região. Né? Isso aqui a gente viu que é utilizado muito em países da Europa, tal, mas não aqui no Brasil. Aí, vamos pegar aqui então, gente. Vamos lá. Nós temos aqui o primeiro MPPT. Tensão de circuito aberto. Vou diminuir aqui para a gente conseguir ver tudo. A menos 10 graus. Como que a gente faz? São 10 painéis, todos os strings, né? Então, para a gente calcular isso aqui, como que a gente faz mesmo? A gente pega, primeira coisa, coeficiente de tensão aqui, da temperatura, que seria 0,32%, então, igual 0,32%, a gente vai ter isso daqui. Vezes a diferença de temperatura, como é menos 10, a diferença vai ser 35 graus, certo? Nós temos isso aqui. Aí a gente multiplica também pela tensão, no caso aqui de circuito aberto, que é 50,02. Então, vezes 50,02. Nós temos aqui 5,6 volts, aproximadamente, que aumentaria para cada painel, certo? Aí, nós somamos isso mais 50,02. Então, nós teremos uma tensão total do painel de 55,62 aqui. E aí, se a gente pegar e fizer vezes 10, isso aqui vezes 10, nós temos uma tensão total de 556. Vou até arredondar aqui. Fechar assim. 556 VOC. Tá? Esse OC é de circuito aberto. Beleza? Simples, né? Agora, a tensão de circuito fechado. A gente só vai ter uma diferença. Qual seria? Quem responde aí? Álvaro, Oi. rapidinho, só uma dúvida. Ali você pegou, somou a tensão de circuito aberto, depois você multiplicou por 10 porque você está considerando 10 em cada string. É isso? Isso aqui, ó. Todos esses aqui, ó, vão ser, deixa eu fazer isso aqui. Oxi. A tensão que você calcula, então, é a variação sobre o valor em standard, né? Por isso que você soma com os 50. Isso. Assim, vamos lá.
Vamos voltar à pergunta aqui para todos. Informar a tensão de circuito aberto a menos 10 graus para esses MPPTs. Todos os MPPTs estão com 10 painéis, né? Se são 10 painéis, a tensão, independente de eu estar usando uma entrada ou duas, a tensão é a mesma, ela não se soma. Quem soma é a corrente, a gente já viu. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou a tensão de circuito aberto, 50,02, vezes 10, vezes a variação da tensão que a gente calculou que deu 5,6 ou 5,2 volts aí para cada painel, para essa diferença de 35 graus. Beleza? Certo. Agora, qual que é a diferença da tensão de circuito fechado? É que ao invés da gente pegar 50,02, a gente pega 42 volts, né? Então, o que seria? Vamos lá. Qual que é o coeficiente? Eu sempre gosto de começar pelo coeficiente. Cada um faz a conta da forma que prefere, tá? E vai de cada um. Coeficiente, 0,32%. Então, 0,32 dividido por 100, certo? Nós teremos isso aqui. Vezes 35, porque é a diferença de temperatura, né? 35 graus Celsius. Dá a mesma coisa do que a gente calculou do outro. Agora, a gente faz vezes a tensão do painel, que é 42 redondo. Tensão de circuito fechado, né? Então, vezes 42. A gente vai ter uma variação de tensão para cada painel para menos 10 graus de 4,7, certo? Tendo isso, o que a gente faz? A gente multiplica pela quantidade, por exemplo, de painéis, são 10. Então, a gente tem uma variação, eu estou mudando um pouquinho a forma que eu estou fazendo a conta, mas dá na mesma. A gente tem uma variação de tensão total nesse string a menos 10 graus para 10 painéis de 47 volts. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar os 42 volts de circuito fechado aqui, ó, do painel, vezes 10, daria 420 a 25 graus Celsius. E a gente soma com esse 47. Dando 467 volts. Aqui, no caso, é VMP, que é circuito fechado. Todos entenderam? Estamos na 5ª aula, pessoal. Isso aqui, estou fazendo para ficar gravado, mas já é para todos saberem. Corrente de curto-circuito aberto a 80 graus. Como que a gente faz? Corrente de curto-circuito, aqui, ó. ISC. A gente pega aqui do painel. Aqui é circuito aberto? Isso. Circuito aberto ou curto-circuito também. Quando a gente fala de corrente, a palavra correta seria essa. Vamos pegar aqui, 13,87. E qual que é a variação da temperatura, da corrente em função da temperatura? 0,05%. Então, qual que seria a conta? Igual 0,05 dividido por 100, certo? Aí a gente pega isso, multiplica pela variação de temperatura. Quanto que é a variação de temperatura aqui? A gente está com 80 graus. Se o nosso padrão STC é 25 graus, 80, 25, 55, certo? Então, a gente tem uma variação para cada painel de 0,02 amperes, certo? Só que, quando a gente conecta em série os painéis, a gente não soma a corrente. Então, agora a gente simplesmente pega isso aqui e soma. Qual que é a corrente de curto-circuito? 13,87. 13,87. Agora a gente pega esse e soma com esse. Certo? Vamos voltar aqui na conta. Vezes 25. Não. Espera aí. A gente pega, fez isso, certo? Agora a gente tem que multiplicar pela corrente. Agora sim, 0,03. Agora a gente pega a corrente, que é 13,87, né, e soma com essa variação. Tá? Dando um total de 14,25 a 80 graus. 14,25 ISC. Tá? Agora, corrente de curto-circuito. Corrente de circuito fechado, aliás, a 80 graus.
Qual que é a diferença? Ao invés da gente pegar o 13,87, a gente pega 13,10. Então, vamos lá. Igual, qual que é o coeficiente? 0,05. 0,05%. Então, dividido por 100. Certo? Estou fazendo bem detalhado aqui, repetido para ficar gravado. Vezes a variação de temperatura, 55 graus. Certo? A gente tem esse número, esse coeficiente. Agora a gente multiplica isso pela corrente. No caso aqui de circuito fechado, que é 13,10. Multiplicando por 13,10, 0,3. Agora a gente pega, era 13,10. Então a gente pega aqui, ó, igual 13,10 mais a variação. A gente tem um total de 13,46 amperes. 13,46 IMP, que é corrente de circuito fechado, por isso que a gente usa essa nomenclatura aqui, ó. Então, resumindo, pessoal, a corrente do string, a gente foi no circuito aberto de 13,8 para 14,2. Estou arredondando já. E o outro a gente tem 13,46, que aumentou porque antes seria 13,10. Isso aqui em 55 graus. Tá? A gente vê o quê? De novo, a corrente ela aumenta muito pouco, porque o coeficiente dela é 0,05. Já a da tensão é 0,32 e da potência é 0,39. Então, varia muito mais, certo? E agora ficou faltando só a questão da potência, mas antes de ir para ela, eu gostaria de perguntar aqui para vocês, ó. Tensão. Qual seria a tensão para todos esses strings aqui? Aliás, para todos os MPPTs, que para o string a gente calculou que é 556. Tensão VOC, eu vou colocar circuito aberto. Que é o que normalmente a gente usa para dimensionar. Quem me responde? 556 também. Certo, o Joel falou 556. Todos concordam? Alguém tem dúvida nisso aqui? Por que eu não somo? Eu estou com 2 strings aqui nesse MPPT. Por que eu não somo? Alguém me responde aí. Vamos lá, pessoal. Porque tensão não soma, só soma corrente. Por que eu não somo a tensão? Porque ela está em série, não altera a corrente, né? Aí. Na verdade é o contrário, porque está em paralelo. Quando a gente usa as duas entradas Somou do porque tá MPPT, a conexão desses 2 strings aqui, por exemplo, no MPPT1 é em paralelo. Então a tensão se mantém, certo? Agora, eu vou ver com vocês a corrente. Ah, é verdade. A corrente de curto-circuito desse MPPT1, que tem 2 strings, quanto seria? Lembrando que a gente calculou e deu 14,25 do string. Quem me responde? 28,50. Ou seja, Joel está multiplicando por 2, porque são os 2 aqui, é isso, né, Jojo? Então, 28,5. Alguém ficou com dúvida? Vou até colocar aqui, ó. Alguém ficou com dúvida? Ou seja, tensão não se soma em paralelo. Corrente Exato. sim. Exato. Em paralelo somamos a corrente e em série somamos a tensão. Por isso que o string a gente soma a tensão de todos os painéis. Já a corrente, ela só vai se somar quando a gente usar mais de uma entrada naquele MPPT. Beleza? Então, ó, tem 2 strings aqui, somei. Tem um string só, 14,25. Pronto. Já sabemos para dimensionamento a corrente e a tensão do inversor que vai estar naquelas entradas. Agora, vamos conferir aqui, ó. Dados técnicos. A gente estava vendo o inversor de 73 da Goodwin, dessa linha deles, 220 já. Quanto que nós temos aqui o máximo de tensão? De todos vai ser igual, 556, certo? Quanto que a gente tem do inversor? Máximo 650. Ou seja, tá ok, certo? Passou no teste.
Já verdinho aqui, já tá, já. E agora vamos ver a corrente. Corrente, qual o máximo que a gente tem por MPPT? 28,5, certo? E quanto a gente tem aqui? Máxima corrente por MPPT, ó. 30. Mas aqui é de curto-circuito. Então seria 45, ó. Beleza? Ah, mas para que a gente usa o 30, então? Para isso, ó. A gente pega a outra corrente, corrente circuito fechado, 13,46. Fazendo vezes 2, vamos ficar com quase 27 amperes. Sendo que aqui está com 30, então os dois passaram. Ficou claro aí para todos, pessoal? Então tá bom, vamos para o próximo. Vai cair na prova, hein? Ó, potência total a menos 10 graus de cada string. Vamos lá. Igual, pega o coeficiente da potência, 0,39. Dividido por 100, que é 0,39%. E a gente faz vezes a diferença de temperatura, se é menos 10 graus, 25 para menos 10, 35 graus de diferença. Vai dar esse valor aqui e multiplicamos ele pela potência total. Se a gente está com 10 painéis de... Qual painel que a gente está usando? 550, certo? A gente tem 5.500. Então, a gente pega isso aqui, vezes 5.500. A gente vai ter uma variação na potência desse string a menos 10 graus por conta da temperatura de 750, arredondando. Aí a gente pega a nossa potência total do string a 25 graus, que simplesmente é multiplicar a potência do painel por 10, e soma essa variação, nós teremos aqui 6.250, vou arredondar para cima, né, que é 0,75, potência. Então, qual que é a nomenclatura que a gente usa da potência aqui? Watts ou watt-pico, né? WP, quem está falando de painel. É isso. Alguma dúvida aí, gente? Nada? Estão aqui as respostas. Fizemos aqui o dimensionamentozinho. Uma dúvida. Vamos lá. Quando aconteceu aquela... Faz alguns anos já, uns 2, 3 anos, que os módulos começaram a cada vez aumentar mais para atender algumas exigências específicas do mercado brasileiro. E aí os fabricantes de inversores não acompanharam isso com relação à entrada da corrente. O que acontece? Você tem ali uma... Quando você for fazer o cálculo de soma de string, você tem um descarte, na verdade, de corrente, então, do sistema. Ele não consegue performar e entregar tudo já que teve ele... até uma aula que a gente falou disso, né? Simplesmente pega fogo na casa, você pode jogar fora. Não, tô brincando, cara. Ah, quer dizer, depende, né? Vamos lá. Eu vou abrir um datasheet aqui para ficar claro o que o Pedro perguntou. O Rafa lá, o Rafa tá com um quadro atrás dele. Você que montou, Rafa? Cuidado, hein, cara. Vai relar aí, bicho. Tomar um susto agora cedo, assim. É bom que já acorda, já esquenta, né, cara? Deixa eu ver aqui, pessoal. Pegar um datasheet. O Rafa madruga. O Rafa tem compromisso hoje, hein, Rafa? Pegaram você pra Cristo aí, Rafa. Eita, tá meio ruim aqui a bolinha do mouse. Vamos lá. Ó, o que o Pedro perguntou, pessoal? Vamos lá. Eu vou pegar esse Grovat aqui. Inclusive, eu já falei disso, se eu não me engano, tenho quase certeza numa outra aula, tá? Vamos pegar o painel. Qual a corrente de trabalho desse painel aqui de 550 que a gente estava vendo? 13,10. Isso a 25 graus, sem considerar o coeficiente. Certo? Aí a gente pega esse datasheet desse inversor da Grovat, que é o inversor antigo, e tá aqui, ó.
Max Input. Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa. Tá, é isso mesmo. Max Input Current, ou seja, a entrada máxima de corrente do tracker, né, do MPPT A e B, 10/10. O A 10 e o B 10. Certo? Aí você vai me falar, mas Álvaro, se o máximo é 10 amperes, você não pode usar esse inversor aqui da Resam para conectar nesse inversor. Esse painel da Resam para conectar nesse inversor, que foi o que o Pedro falou. O que aconteceria se a gente fizesse isso? É essa a pergunta, né, Pedrão? Isso. Tá. Bom, simplesmente o que acontece é um de dois. Ou o inversor vai dar pau, e aí você perde a garantia tudo. Um dia, quando ele der problema, porque você vai estar forçando o inversor, porque você está trabalhando acima do limite. E a segunda coisa que pode acontecer, tinha muito fabricante vendendo, porque como o Pedro disse, não acompanhou a curva de desempenho dos módulos, que foi aumentando cada vez mais a corrente. E aí o pessoal falava assim, não, pode usar, pode conectar, porque não dá nada não, ele só vai limitar. E aí muito integrador nem sabia o que era isso, né? Que o integrador, no geral, muitos integradores acham que você ter uma empresa de energia solar, é só você montar uma empresa e acabou. Você pega ali um engenheiro para fazer alguma coisa, pega um instalador para outra, isso quando não terceiriza, e simplesmente vende o sistema. Beleza, o que estava acontecendo? Pega aqui, opa, pegar um pincelzinho mais... Fazer uma curva mais bonitinha aqui, ó. Curva linda. Então, o que estava acontecendo? Aqui, a gente vai ter... Seria assim que iria trabalhar. A gente chega numa corrente aqui de 13,10, certo? 13,10. Só que, o que estava acontecendo, pessoal? O inversor limita em quanto? 10. Certo? Aí vinha aqui, ó. 10. E eu tô Então, sendo Álvaro, bonzinho. ele vai funcionar igual a curva de potência, então, que o pessoal faz quando faz oversizing. Isso, eu vou chegar lá, vou te explicar o porquê disso. Por que que funciona dessa forma. Então, o que acontecia com essa parte aqui? Energia jogada fora. Energia jogada fora. Literalmente. Tá jogando no lixo. Isso, quando não fazia um oversizing, ainda piorava a situação. Por quê? O que é oversizing? A gente vai ter aula falando disso. Você tem aqui ó, um inversor de 2,5 e ele recomenda você ir até 2.900. Ah, mas pode? Se o inversor é de 2,5? Pode, porque ele injeta na rede 2,5. Se a gente vê aqui embaixo, ó, potência de saída, 2,5. Mas ele pode ir até 2.900 de módulo. Isso é muito comum no mercado, não é errado, não tem problema nenhum. O problema é não obedecer tensão e corrente. Aí o pessoal fazia e jogava energia fora. Aí o Pedro perguntou. Então é igual eu fazer um oversizing, porque se eu usar 2.900 de módulo, em algum horário do dia, pode ser que ele bata acima de 2,5, você está jogando essa energia fora, assim como a corrente, que eu acabei de mostrar que joga fora quando usa um módulo que não é compatível com o inversor, certo? Certo. Agora, por que isso acontece? Resumindo, pessoal, tensão, se você dimensionar errado, seu inversor dá pau, ele queima, acabou. Ou, no mínimo, se você tiver muita sorte de não ter dimensionado tão errado, ele vai entrar em proteção. E a corrente? Ele vai limitar a saída. Muito difícil ele queimar. Ele só vai queimar se for uma coisa absurdamente acima. Ele tem essa faixa de tolerância. Beleza? Ficou claro aí para todos? Vou parar a apresentação aqui. Resumindo, pessoal, a gente viu aí o dimensionamento, tá? Mais 5 minutinhos já libera todo mundo aí para ir trabalhar. A gente aprendeu um pouco sobre módulos. A gente vai ter aula falando de oversizing, nossas recomendações, layout de telhado. Mas assim, já deu para ver que é mais fácil do que parece, mas ao mesmo tempo é muito mais complexo do que tem algumas empresas aí falando. É uma coisa muito simples quando a gente sabe fazer. Mas se não sabe, é muito complicado porque você pode queimar um material muito caro. E, Álvaro, mas já aconteceu isso?
Vocês não fazem ideia o tanto de empresa que a gente já pegou. Por quê? Nós da Inovação, nós fazemos projetos para outras empresas também. Então, tem empresas, assim como a nossa, integradora de energia solar, que vem até nós pelo know-how, pelo conhecimento que a gente tem, e vem pedir ajuda. Falou, você faz o projeto de homologação, você faz o projeto executivo, isso e aquilo, instalação, dependendo. Sim, fazemos. Aí, alguns casos que a gente pegou até para instalar, a gente recebeu o projeto, foi ver, eles não consideraram tensão de circuito aberto, eles não consideraram variação de temperatura, eles simplesmente pegaram a máxima tensão que o inversor suporta, que nem era de MPPT, e dividiram pelo VOC. Teve um caso, até na região de Campinas, que o pessoal colocou 20 painéis no string. O máximo que suportava era 16. Aí a gente ia pegar para instalar. A gente estava na lista de instaladores para eles. Éramos um dos instaladores mais caros, pegamos aí para instalar mais. Por quê? Porque o pessoal sentiu confiança. Então, resumo. Se alguém aqui quer ser instalador e fala, isso eu não preciso saber dimensionar. Boa sorte. Você vai receber isso de integradores aí, você vai instalar, e aí quando der problema, a fumada vai ser para você, porque você que instalou. E eu já vi isso acontecer. E aí tem gente aqui, fechou a empresa aqui perto, não pagou o instalador e jogou a culpa no instalador falando que ele que fez errado. Fiquei sabendo. E aí a gente vê esse tipo de coisa no mercado. Então, assim, por isso que é muito importante, pessoal, a gente se preparar, né? A gente saber dimensionar. A gente não precisa ser um físico, um melhor na área, mas isso que eu estou passando aqui nessa aula é muito básico, né? E por mais que seja básico, o Matheus, o Pedro está aí, são distribuidores de materiais. Fala aí, as empresas, é difícil ver uma empresa que leva tudo isso em consideração ao fazer um dimensionamento, né, Pedrão? Ixi, Álvaro, esse caso aí que você falou mesmo, lembrei de pelo menos 3 casos aqui. O pessoal fez um dimensionamento, na verdade, uma distribuição de módulos, exatamente pegando a faixa de tensão e dividindo pela VOC, e ele colocou o máximo que ele conseguiu, entendeu? Isso é bem comum. Na verdade, bem comum. E o pessoal entrou em contato comigo, assim, mais de 3 casos que eu tô lembrando aqui, dizendo que o inversor não estava ligando, que tinha que... Enfim, primeiro, quando uma pessoa não consegue, né, ela não tem tanto conhecimento, ele já começa a querer encaminhar para o processo de garantia, né? E quando a gente pede o modelo de como o diagrama unifilar, enfim, todas as informações, as fotografias, para a gente saber a orientação, a gente acaba descobrindo, né? Então, várias vezes, assim, instalando errado, não sabendo. Inclusive, alguns casos, quando a gente pede o diagrama unifilar, a gente pede as fotografias da instalação, o pessoal não manda, né? Ou seja, eu imagino que quando... Porque ele vai atrás para fazer, tipo, como se fosse uma confirmação da instalação com outro especialista para depois reclamar comigo, entendeu? E aí é um problema, porque o que acaba acontecendo, cara? A gente não é falando mal de brasileiro, mas é um bicho louco, né? Porque, assim, você vai atrás de garantia. Por que o pessoal não dá garantia no Brasil? Por que é tão difícil quando a gente precisa de uma... Não do solar, pela parceria que a gente tem, pra gente, eu digo até que é fácil, mas por que no mercado aí, os fabricantes, distribuidores têm tanta resistência em dar garantia? Porque sabe como é brasileiro, o cara faz errado, não assume o erro, né? Se você está em outro país, então a gente pega exemplo dos Estados Unidos, cara, eu tenho alguns familiares que moram lá, já compraram coisa lá para mim. Ela falou, eu vou comprar, se eu não gostar eu troco. Eu falo, nossa, mas é assim, você compra, usa o produto, se você não gostar, você troca? Então lá é dessa forma, entendeu? É até na base do não gostei. Aqui no Brasil não, aqui você faz errado, esconde, né? Muita gente acaba, e aí prejudica as empresas boas. Porque quando é um problema realmente de fábrica, o que acontece? O distribuidor vai lá atrás de tudo que ele pode, você tem que provar tudo até confirmar que é problema de fábrica, né? Então isso é muito complicado. Eu tive até um problema agora com dois ou 4 pneus da nossa Jump, né? O furgão que a gente usa para a instalação que fica com o Thiago, e a gente não consegue garantia. O pessoal da Pirelli está falando que foi mal calibragem de pneu e sobrepeso. Nunca andei com um pneu mal calibrado, o Thiago calibra mais de 2 vezes na semana e nunca andamos com sobrepeso, não tem como. Se eu encher ela de placa até o talo, não chega no peso que eles falam.
Então, é essas coisas que acabam acontecendo aí no nosso mercado. Mas é isso, pessoal. Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Senão a gente já vai finalizando por aqui. Acho Não? que é só isso, Álvaro, hoje. Foi bacana. Obrigado aí pela presença de todo mundo aí, Ju. Valeu, pessoal. Então, Na até a próxima próxima. aula, É isso que eu ia próximo falar curso, a gente agora. vai usar os. A gente tinha mais um genes. exercício. Vou até abrir ele aqui, ó, mas não estou compartilhando com vocês. Para o sistema dimensionado acima, informar todos os itens que seriam utilizados, tais como cabo, parafuso, etc. Se não souber todos os itens, informar o máximo possível, bem como suas quantidades. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma instalação e vamos montar um checklist de saída de materiais para instalação, tá? E aí, eu vou contar muito com a ajuda de vocês. Eu não vou fazer sozinho, como eu fiz boa parte do dimensionamento. Eu vou querer que vocês vão me falando parafuso, alicate, ferramenta, furadeira. Então, já vão pensando aí. Isso vai ser uma aula muito bacana, por quê? Porque a gente vai conseguir ver a ideia de todos. Então, o Rafa aí, ele vai ter a ideia mais de um eletricista. O Cristiano, ele vai ter uma outra ideia, uma outra visão. O Pedrão vai lembrar de outro item, que ele era distribuidor. E por aí vai. Beleza? Beleza. Fechou, então, pessoal. Obrigado aí. Bom dia a todos. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, gente. pessoal. Até a Bom dia próxima. para vocês. Bom dia.